Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Prescansim, nesse momento que nós estamos refletindo sobre as fugas de Moisés. Tá? Nós já vimos a primeira fuga de Moisés, que tá? Quem sou eu sobre o meu passado? A segunda fuga de Moisés, que ele diz assim, não te conheço, nem sei seu nome. E a terceira fuga, onde ele fala, poxa vida, mas eles não vão acreditar. Ele foge dele mesmo e já passa a culpa para os outros. Eles não vão acreditar. Né? E agora nós vamos para a nossa quarta fuga de Moisés. Né? Bastante interessante essas quartas e quintas fugas. Por quê? Porque todas elas nós fazemos no dia a dia. Né? Vamos lá. Moisés, ele vai ter essa quarta fuga dele, né? Quando ele vai falar assim, não sei falar, sou gago, tenho dificuldade. Né? Vejamos, Êxodo 4:10. Meu Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem depois que falaste ao teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Javé vai falar, né? No versículo 4, de 11 a 12. Quem dá boca ao homem, quem o torna mudo ou surdo, capaz de ver ou cego? Não sou eu, Javé? Agora vá, e eu estarei em tua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. Então vamos começar a nossa reflexão, gente. Moisés é gago, né? E aí ele teria que falar com o faraó, com o povo. Não seria muito fácil Deus curar Moisés? Ué, cura Moisés e manda ele para frente, ué. É só Deus fazer assim, ó. Estalinho de dedo, né? Até parece, né, que Moisés dá uma pedida, uma cobrada disso. Olha só, eu não tenho facilidade para falar nem ontem, ou seja, nem anteontem e nem depois que falaste ao teu servo, quer dizer, você não me curou. Aí vamos pegar alguns exemplos da Bíblia, gente. Tá? Profeta Jeremias, ele era gago também. Ele tinha uma língua pesada desde quando criança. E o que que acontece? Ele vai lá e faz a missão dele. Deus não cura o profeta quem? Jeremias. Paulo. Paulo vai falar que tem um espinho, tá? Nos olhos, um espinho na carne, um problema nos olhos terrível. Deus curou? Não. Tá? Vamos pegar Madre Teresa, tá? Opa, Teresa de Calcutá. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Ela, alguns desses daqui foram curados por Deus para fazer a sua missão? Não. Então qual que é o problema que você tem? E hoje nós vivemos numa sociedade que fica pedindo cura, 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 cura. E, na verdade, a gente deveria ter a aceitação dos nossos problemas e tocar o barco para frente. Irmã Dulce, gente, ela tinha um problema seríssimo nos pulmões. Madre Teresa também tinha problema de coração. Paulo tinha problema nos olhos. Jeremias era gago, num tempo que nem interlocutor. Para Moisés ainda vai ser mandado Araão para falar no lugar dele. Então, esse é o primeiro ponto, gente. Nós não temos que pedir para que Deus solucione os nossos problemas para a gente fazer as coisas. Deus, seguinte, eu estou com um problema financeiro, resolve minha vida aqui que depois eu vou me dedicar. Deus, eu tenho esse probleminha aqui, ó, pode ser um problema físico, neurológico, psicológico, o que for. Né? Não. E a gente pode pegar outros casos ainda. Todo mundo teve que abrir mão de algo pessoal seu para ir. Então Deus, ele não apenas nos cura, ele nos dá a aceitação, que é maior do que a cura. Então hoje a gente vê principalmente essas
religiões mediáticas que tem por aí, neopentecostais, em cima da cura, porque o milagre vai acontecer. E o milagre sempre é uma cura física de uma doença e o milagre financeiro. E não é assim. Deus não curou nem Jeremias, nem Paulo, ninguém. Pega qual santo que foi curado. Olha o Papa Francisco lá com um problema no joelho dele. Vê se Deus está curando o problema do Papa Francisco para ele fazer a missão dele. E olha que coisa linda que ele fez, né? Nesse período de coronavírus. Olha só, gente. Desde o início, né? De quando ele foi colocado como Papa, que coisa abençoada que nós temos. E tantos outros, com as suas dificuldades. Quantas pessoas que vão nas reuniões com a roupa de trabalho porque não deu tempo de passar em casa. Vai na igreja, participa, ajuda, trabalha. Aí depois vai em casa tomar um banho e jantar. E às vezes a gente quer tudo muito na mão. Então, né, não ter facilidade para alguma coisa não justifica. Pode ser a dificuldade de locomoção, pode ser a dificuldade, tá? Que a gente tem. Pode ser sim, gente, tá? A dificuldade de falar, mas também pode ser a de locomoção, tá? Pode ser a dificuldade de, às vezes, não ter recursos, não ter tempo. Essa daqui é uma que, eu não tenho tempo. Tempo, gente, é uma questão de opção. Quando você quiser, você vai ter tempo. Então, tempo é por opção. É uma questão de preferência. Só tem tempo quem preferência, tá? Minha letra é feia assim mesmo, tá, pessoal? De preferência. Então, você vai falar que é gago. Tá? Eu tenho todos, eu não sei ler direito. Vocês acham que todos os discípulos de Jesus sabiam ler? Temos sérias dúvidas se Pedro sabia ler. E outros também. Gente, eles eram pescadores. Eles sabiam ler a Torá. Mas será que eles sabiam ler, já que o evangelho foi escrito em grego e eles estavam no hebraico? Falavam aramaico e grego, um pouquinho de aramaico, mais grego. E aí? Então, gente, nós não podemos ficar esperando, tá, que a gente tenha uma compensação física, tá, de Deus. A gente não pode ficar esperando, sabe, que Deus resolva os nossos problemas para a gente fazer. A gente simplesmente vai e faz. Então, Deus, ele nos dá o quê? Aí sim, gente, olha, aceitação, tá? Eu sou desse jeito, né? Eu sou desse jeito e eu vou fazer assim. Minha voz, olha, é meu jeito. É o jeitão que Deus te deu e é o jeitão que você tem. Mas eu não sei. Gente, você não sabe falar, você não sabe. Nenhuma dificuldade nos impede de pregar. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei no encontro passado que São Francisco falava assim: preguem o evangelho o tempo todo. Se necessário, usem palavras. É a nossa vida, é o nosso jeito que vai falar. E aí as dificuldades que a gente tem serão superadas aonde? No amor, na dedicação. Tá? É aqui que a gente vai mostrar o quanto que a gente vai. Eu não sei falar? Tá bom, aí Deus vai falar o que para Moisés? Vai lá, pega Arão. Então é o seguinte, se você tem uma dificuldade de falar e você quer fazer algo dentro da igreja que tem que falar muito, às vezes você não está se colocando a serviço da comunidade. Às vezes a comunidade está precisando de você aonde? Aqui, ó. E você está querendo ir aonde? Aqui. Então, entre o aqui e o aqui às vezes é uma condição pessoal, tá? E nós devemos nos colocar sempre a serviço da comunidade. Isso é importante, tá? Muito importante. A gente se coloca a serviço. E aí Deus, através da igreja, da comunidade, vai pedindo para a gente ir para um lugar ou outro. Então, eu não sei falar, eu tenho dificuldade, não funciona. Vamos, então,
para a quinta fuga de Moisés. Seguinte, Deus, estamos aqui num debate nós dois, eu falei que, tá, que o meu passado me condena, eu não sou ninguém, que eu não conheço você, pois eu não sei seu nome, que eles não vão acreditar em mim, que eu não sei falar, mas nada disso adiantou. Chega, Deus, manda outro em meu lugar. Essa é a quinta fuga de Moisés. Vamos ver. Moisés insistiu, diz o texto bíblico. Tá? Aonde? Êxodo 4:13. Vocês estão convidados a ler depois. Não, meu Senhor, envia o intermediário que quiseres. E aí o texto bíblico ele é muito bacana, que ele fala assim, Javé ficou irritado e lhe disse, você não tem o seu irmão Araão, o levita? Você vai falar com ele e ele transmitirá as mensagens. Vamos pegar uma pequena pausa aqui, nisso daqui, gente, primeiro. Tá? Depois de tanto debate, ainda Moisés fala o quê? Manda um intermediário, manda outro. E não existe outro para a nossa missão, gente. Cada um é chamado para uma missão. Todos. E se alguém não fizer a missão dele e o outro for fazer, ele não está fazendo parte da deles, às vezes, para fazer a de outro, para suprir uma lacuna. Quantas vezes nós temos que tampar buraco de alguém que não assumiu ou durante o processo sumiu? Não é? Isso a gente vê em pastoral, em igreja, em tudo quanto é coisa. Então, Javé fica irritado. Deus, gente, ele é único e exclusivamente amor. E no amor ele não pode ficar irritado. Portanto, quando o autor bíblico ele fala que Deus ficou irritado, isso é um recurso linguístico chamado antropomorfismo. Ou seja, onde a gente dá formas e características humanas para Deus, para a gente poder entender melhor a ação de Deus. Então, por exemplo, como que você vai falar que Deus nos socorre? Você fala assim, eu estava no buraco e Deus estendeu a mão e me levantou. Ou seja, Deus tem mão? Não. Deus é espírito. Lá em João, no capítulo 4, vai falar que Deus é espírito. E espírito não tem corporalidade. Então, mas para nós entendermos Deus, nós precisamos humanizar Deus. Isso se chama antropomorfismo ou antropopatismo, quando a gente dá características psicológicas para Deus. Tipo essa, de ser irritado. Mas eu prefiro sempre falar só em antropomorfismo. Então, a gente fala, olha, Deus irritado porque Moisés... Não, nós ficamos irritados. Irritado é uma atitude exclusivamente humana. Só os humanos ficam irritados. E aí a gente vai e dá essas características antropomórficas formas, as formas humanas para Deus. E as características psicológicas dos humanos também para Deus. Isso é perigoso, tá? Porque às vezes a gente tem vontade de vingança e a gente fala assim, Deus vai me vingar. Não, Deus nunca vai vingar. Deus é exclusivamente amor. Nós queremos nos vingar, Deus jamais. Então, quando a gente coloca características ruins para Deus, é um erro nosso de nossa parte. Agora, quando a gente coloca características humanas para poder explicar melhor Deus, isso é importante. Então, Deus, ele dá uma missão para nós e espera que nós cumpramos com aquilo que a gente tem. Sendo gago, às vezes tendo um problema, às vezes tendo dificuldades financeiras, às vezes sendo tímido. Cada um vai cumprir a sua missão do jeito que Deus deu o corpo e a mente para a gente. Uns têm facilidade de uma coisa, outros de outra. E a gente vai, em conjunto, se colocando a favor. Então, não existe absolutamente, gente, ninguém que pode estar no seu lugar. O seu lugar deve ser ocupado exclusivamente por você. Tá? Então, você não ocupa o lugar dos outros e os outros não ocupam o seu lugar. Então, cada um tem a sua missão. E quando os outros fogem da sua missão,
aí a gente acaba, às vezes, sendo chamado para outras coisas. E o projeto de Deus, né, daquela pessoa, na parte da construção dela. A gente não consegue fazer o nosso e o do outro. Se a gente fizer o do outro, a gente está fazendo o do outro. Então, cada um assume do seu jeito. Lembrem-se, Deus não curou Jeremias, Deus não curou Moisés, Deus não curou Paulo. Todos eles cumpriram a sua missão exatamente do jeito que eles estavam. Deus não curou a irmã Dulce dos problemas pulmonares, a irmã Teresa, a Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros santos. Né? Então você não precisa ser curado, você apenas tem que se colocar no projeto de Deus. Né? E aí a gente vai ver que essas fugas todas, vamos recordar, gente. Tá? Opa, saiu de baixo para... Opa! Tá? A primeira, tá? Quem sou eu? Tá? Quer dizer, o meu passado, gente, tá? Ele está perdoado. Eu estou perdoado do meu passado. Eu tenho perdão. Então, eu devo dar perdão aos outros e a oportunidade de recomeçar, porque Deus me deu a possibilidade de recomeçar. E Ele não me julga pelo que eu fiz, mas pelo que eu estou fazendo de hoje para frente. Qual é o seu nome? Deus vai se dar a conhecer. Tá? Deus se revela. Como? Através dos vários jeitos que a gente viu. Tá? Mas o mais importante é você estar no caminho. Quem está no caminho conhece a Deus. Quem para, estacionou. Eles não vão acreditar em mim. Nós somos apenas, gente, semeadores. A gente só semeia. Tá? Deus colhe. Então a gente não tem que preocupar. A gente tem que fazer o melhor nosso. A gente tem que estudar, a gente tem que se preparar, a gente tem que se dedicar, a gente tem que ser responsável. Tudo isso. Mas a colheita é Deus quem faz. Vocês lembram? Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Eu não sei falar, então não fique esperando a cura. É do jeito que você está. É o jeito que você vai fazer a sua missão. Por quê? Porque com os teus erros, Deus te aceitou. Com a sua ignorância, Deus se deu a conhecer. Ele não se preocupa se você vai obter grandes resultados ou não. Tem um santo da igreja que falou assim: se todas as minhas pregações, na minha vida inteira, ajudarem uma pessoa a ganhar o céu, eu vou estar muito feliz, realizado. Ou seja, a gente não tem que pregar para milhares de pessoas. Quando eu era novo e eu ia dar um curso, uma palestra, e tinha pouca gente, eu ficava assim, meu Deus, pouquinha gente. Hoje eu fico muito feliz porque eu consigo trabalhar, sabe, individualmente, às vezes, dúvidas e tudo mais. Então, você vai, tem um monte de gente, você dá uma palestra para uma massa, digamos. Você tem um grupo pequeno, você trabalha. Inclusive, em estudos bíblicos, é muito gostoso os grupos pequenos. Né? Então, Deus, ele está ali falando assim, ó, vai e semeia, sem precisar. Eu não sei falar, tá? Gente, uns não sabem falar, eu não sei cantar, o outro não sabe tocar, não tem problema. E cada um, tá, vai do jeito que dá. Então, numa paróquia, numa igreja, numa comunidade, você vai ter quem fala, você vai ter quem faz um monte de coisa. Sempre vai ter um lugar para a gente, e um lugar importante do qual nós somos insubstituível. Por quê? Porque absolutamente ninguém, gente, pode entrar em seu lugar. O seu lugar é seu. E lá você vai fazer a sua missão de cristão, de cristã, e você vai se realizar. Então, a gente tem que aprender que Deus, ele vai atrás da gente e nos chama. Como ele fez com Moisés. A primeira fuga, a segunda fuga, a terceira fuga, a quarta fuga, a quinta fuga. Deus também. Quantas vezes na nossa vida Deus continua nos chamando? Deus chega e bate no nosso ombro e fala assim, ei, venha. Às vezes no nosso coração. Então nós não podemos fugir de Deus. Pelo contrário, a gente tem que continuar firme na nossa vocação.
E aí sim, gente, ele vai dar as condições de nós trabalharmos. Por quê? Porque ele vai falar assim, todo operário merece seu salário. Nós precisamos acreditar na providência divina, acreditar em Deus. E aí as coisas... então eu vou ficar rico? Não, nós não passaremos necessidades. Sempre acreditando. Eu participo junto com as irmãs do Lar dos Velhinhos de Maringá. E ela sempre, uma irmã, sabe, fala assim, a gente não se preocupa não, até hoje, por mais de 60 anos que tem essa casa, nunca faltou nada. Às vezes a gente fala, nossa, só tem, de repente aparece. Isso é bacana, gente. Confiemos em Deus, tá? Nos entreguemos a Ele. Paremos de reclamar e vamos confiar e vamos para frente. É assim que Deus não quer. Ele não quer a gente fugindo. Ele quer a gente enfrentando com todo o auxílio que Ele vai dar para nós. Como? Através do Espírito Santo, da nossa consciência, da igreja, dos sacramentos, né? Da comunidade, da oração. Aí sim, a oração, que significa luz para nossas ações. E a gente vai tocar a vida e nós vamos chegar, tá, no momento e vamos olhar para trás e vamos falar assim, que bacana. Porque o dia que a gente olhar para trás e a gente falar assim, ai meu Deus, quanta coisa que eu deixei de fazer. Então, não fujamos de Deus, pelo contrário. Coloquemo-nos em suas mãos para que a gente possa, cada vez mais, sermos felizes no serviço de Deus. Grande abraço e até a nossa próxima reflexão.